Você já passou pela situação de olhar para a sua vida e perceber que não está como gostaria? Então você vai lá e toma a seguinte decisão: chega, eu preciso mudar. Por algumas semanas você acorda cedo, estuda, vai para academia, cuida do seu dinheiro e faz tudo certo. Mas depois de um certo tempo ali, tudo volta para o mesmo lugar. Isso já aconteceu comigo. Ao longo do tempo, eu percebi que acreditar que disciplina é apenas uma questão de força de vontade ou simplesmente de quem quer muito é um erro. A verdadeira mudança acontece a partir dos hábitos, que, quando somados, criam uma base sólida para tomar decisões melhores todos os dias. Pensando nisso, eu separei 16 pequenos hábitos que me ajudaram a me tornar mais disciplinada. Então, pega o papel e caneta, que esse aqui já é um excelente hábito. Vai escrevendo aquilo que é interessante para você. Toda a pequena reunião ou todo o conhecimento necessário, eu anoto. Já fica aí a primeira dica. Eu recomendo muito que você faça isso também. E para você que não me conhece, eu sou Bárbara Torres, especialista em comunicação e criadora do Método Comunicando. E antes de entrarmos nesses pequenos hábitos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo. Já vamos começar com essa listagem aqui então. Primeiro, estabelecer gatilhos visuais no meu ambiente. Eu não confio só na minha memória não. Eu coloco o meu livro sobre a mesa para eu lembrar de estudar. Eu sempre deixo uma garrafinha d'água já cheia do meu lado. E assim que eu acordo, eu já tiro o pijama e coloco roupa de treino para eu não me esquecer do treino. Pequenos estímulos visuais ajudam a eliminar as nossas desculpas, que eu esqueci, eu faço depois. Por exemplo, quando eu quero criar mais disciplina de leitura em filosofia, eu já deixo do lado da minha cama ou até mesmo em cima do meu travesseiro o livro como um lembrete visual ali, que olha, nesse momento você vai ler. Segundo pequeno hábito, estudar mesmo quando eu não entendi nada. É um erro muito comum acreditar que só vale a pena estudar quando entendemos tudo de primeira. Eu descobri que insistir, mesmo perdida, na verdade faz com que eu crie uma disciplina mental. Eu reli a mesma página várias vezes sem me culpar, porque isso faz parte do processo. Aos poucos, toda aquela estranheza começava a se tornar algo mais familiar para mim. Terceiro, usar o treino como um relógio da disciplina, não pensando na parte estética. Eu uso o treino como um ensaio diário da disciplina. Mesmo sem vontade, eu vou. Mesmo com dor muscular do treino passado, eu ajusto o próximo. Essa consistência no corpo, por incrível que pareça, acabou se transbordando também para outras áreas da minha vida, como os estudos e também o entendimento financeiro. Por exemplo, em dias que eu treino cedo, quase todos os dias, a minha produtividade intelectual aumenta, porque o meu cérebro já entendeu que eu já cumpri o mais difícil, o resto do dia tá mais tranquilo. Vocês, quando treinam cedo, também têm essa sensação? Quarto, estabelecer rituais de começo, não de fim. Calma que eu vou explicar. Eu não crio metas de estudar 3 horas ou correr 10, 15 quilômetros. Eu crio rituais de início. Primeiro eu vou abrir o caderno, eu vou colocar o tênis, escrever uma linha. Quando eu começo, a disciplina me carrega para o restante. Por exemplo, para eu organizar as minhas finanças, eu não penso, vou revisar tudo na planilha, mas sim eu vou abrir o extrato do cartão. E depois disso, o restante já flui. Quinto pequeno hábito, transformar a procrastinação em aliada. Quando eu não quero fazer uma tarefa principal, quem nunca, né? Eu me permito a fazer uma secundária. Eu não quero estudar teoria política, então eu vou estudar história da filosofia. Eu não quero correr, então eu vou fazer uma caminhada longa. O truque aqui é você nunca ficar totalmente parado. Por exemplo, quando eu li Apologia de Sócrates, em um dia em que eu deveria estar muito mais focada nos relatórios do trabalho. E aí eu fui trocando, mas nunca parando. O sexto passo é repetir sem emoção. Eu descobri que disciplina não precisa ter motivação ou aquele prazer constante. Isso é meio óbvio, mas é o seguinte, eu tiro toda a emoção do processo. Claro, a gente é movido à emoção, mas quando eu penso dessa forma, eu consigo tirar o drama, a frieza, a preguiça e a gente vai negociando assim de uma forma mental. Sétimo hábito, recompensar só depois de ciclos longos.
Antes eu me premiava por cada micro vitória. Hoje eu entendi que a disciplina, ela só se fortalece quando as recompensas são mais raras, porque senão eu me torno uma pessoa muito mimada. Qualquer coisa eu preciso de uma recompensa rápida ali? Não. Assim eu aprendi a gostar do processo em si. Por exemplo, eu só compro um livro novo depois de terminar 2 que eu já tenho parados ali. Isso me ensina também a valorizar mais o que eu já tenho. Isso aqui vale para tudo, tá? 8º hábito, criar desconfortos voluntários. Puxa um pouco do que a gente acabou de falar. Para treinar a disciplina, às vezes eu escolho o caminho mais difícil. Eu subo as escadas ao invés de ir de elevador, eu deixo o carro um pouco mais longe para andar um pouco mais. Esses micros desconfortos treinam a minha mente a não fugir dos desafios maiores. Isso aqui não é papo de coach, não. É mais para a gente se movimentar mais. Por que surgiu essa ideia dentro de mim? Eu trabalho em um ambiente muito parado, né, em um escritório, sentada. E quando eu começo a colocar alguns desconfortos, eu me movo mais, a minha saúde agradece. Então não é para você ficar subindo a montanha ou entrando em banheira de gelo, não é nada disso aqui, tá bom? O 9º passo é ter um diário mental honesto. Eu vou anotando mentalmente alguns deslizes que eu tive no meu dia sem florear. Por exemplo, eu comi 3 pedaços de bolo mesmo sem fome. Eu não estudei porque eu fiquei 2 horas no Instagram. Essa sinceridade comigo mesma me impede de ficar contando histórias bonitas, de ficar me justificando o tempo todo como uma grande muleta. Foi assim que eu percebi que eu não era cansada demais para treinar, mas sim viciada em redes sociais. Isso acontece, tá? Vale sempre essa reflexão e honestidade consigo mesma. 10º passo, planejar para o fracasso. Eu não crio planos perfeitos, eu não crio planos que aceitam grandes falhas. Eu já sei que eu vou ter dias ruins, que eu vou falhar, então eu preparo as alternativas quando possível, quando necessário. Por exemplo, eu não vou conseguir fazer 1 hora de cardio, então eu vou pegar 30 minutos para fazer algum exercício específico em casa. Se eu não consigo estudar uma filosofia mais densa, eu leio algo mais leve. Assim eu nunca paro totalmente. Próximo passo, cortar pela raiz, não reduzir. Se algo atrapalha, eu simplesmente elimino, eu não diminuo. Eu descobri que aquela famosa frase, vou usar só um pouco, nunca funciona. Por exemplo, ao cortar o refrigerante, não reduzi, cortei de vez. O mesmo vale para compras impulsivas em aplicativos. Apaguei todos porque aquilo só ia virando lixo dentro de casa. Próximo passo, usar o tédio como treino. Quando tudo na nossa vida é um grande estímulo, o tédio parece insuportável. Você também tem essa sensação? Eu me treino a ficar entediada sem fugir disso. Isso fortalece mais a minha paciência, principalmente para leituras mais densas, estudos longos. Então, ficar 20 minutos sem o celular em uma sala já me ajudou a ter mais resistência para encarar textos longos, mais difíceis. Isso aqui é muito importante e a gente nem percebe. 13º, relembrar quem eu não quero ser. Ao invés de você ficar pensando apenas nas metas futuras, eu sempre tento me lembrar das versões que eu já tive na minha vida e eu não quero repetir. A que se endividava, a que abandonava os treinos, a que não gostava de leitura, porque assim eu tenho uma certeza de quais passos eu já vivi e que eles não valem a pena. Então, tudo isso se torna uma grande disciplina também. 14º, tornar público o que eu quero manter privado. Esse passo aqui você precisa tomar cuidado, porque existem coisas que são só suas. Mas, por exemplo, aquelas metas que aparentemente são bobas, eu acho interessante da gente dividir, sabe por quê? Quando eu conto para alguém alguma meta minha, por exemplo, eu quero ler 20 livros em um ano. Eu sinto quase que uma necessidade maior de cumprir com aquilo. Eu criei ali uma responsabilidade sobre aquela pessoa, por mais que a pessoa não esteja nem aí. O importante é o que aquilo trouxe para o meu benefício. Então, coisas assim mais bobinhas eu acho que valem a pena de serem divididas assim. 15º, revisar a semana
em vez do dia. Se avalio uma disciplina todos os dias, eu sempre me sinto falhando. Então eu prefiro ter uma ideia geral de como serão as minhas semanas. Em 7 dias, o que eu quero cumprir? Em 5 dias, o que eu preciso finalizar? Por exemplo, ao aplicar todo esse conhecimento em uma dieta, eu percebi que um deslize no final de semana, na própria semana, não iria anular todo o meu esforço da semana. Ou seja, eu consigo me cuidar, me tratar com muito mais carinho e compaixão. E antes de ir para o próximo ponto, aproveita para se inscrever aqui no canal, me seguir no Instagram, eu tô lá como a Bárbara Torres, e também para você me acompanhar no Spotify, que eu tenho um podcast chamado Comunicando Voz. Agora indo para o último ponto, o 16º, é pensar em disciplina como identidade, não como tarefa. A virada aconteceu quando eu deixei de pensar o seguinte: preciso ser disciplinada. E eu comecei a dizer, eu sou uma pessoa disciplinada, isso já está dentro de mim. Eu sei que isso parece bobo, mas acaba mudando a lógica. Já não é uma obrigação, não é uma coisa maçante. Faz parte de quem eu sou e que é possível. Por exemplo, quando eu recuso alguns gastos supérfluos, eu não penso, eu não posso comprar de jeito nenhum, eu preciso economizar. Eu penso, eu não preciso disso, eu não preciso ficar gastando com isso, por mais legalzinho que isso seja. Então esses hábitos, eles não são grandes fórmulas, já ficaram bem automáticas aqui no dia a dia, mas quando eu estava escrevendo esse roteiro eu pensei, nossa, foram pequenas coisas que eu fui ajustando que me fizeram ser uma pessoa mais disciplinada. Então vocês perceberam que essas pequenas práticas ao longo do tempo foram moldando o meu corpo, a minha mente e, claro, o meu bolso. A disciplina, então, deixou de ser uma prisão, aquela coisa sufocante que eu sentia, e se tornou liberdade. Olha que loucura! Liberdade de estudar o que eu quero, de ter mais saúde para viver e de não ser refém do dinheiro ou da vontade do momento. Então, existem alguns limitadores que nada mais são do que um sinônimo da liberdade, não é mesmo? Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, espero muito que você se torne um pouco mais disciplinada depois desses 16 passos. Então, até a próxima. Tchau, tchau!